Olá, pessoal. Professor Daniel de Matemática aqui. E a gente vai dar início à série de alguns vídeos, acredito que sejam dois, sobre o Teorema de Tales e semelhança, que a gente vai usar as ideias da proporcionalidade estudada nos vídeos anteriores. Então é importante você entender os conceitos de razão e proporção para poder entender os conceitos do Teorema de Tales e da semelhança, tá bom? Lá no Enem, como é que isso aparece? Aparece lá na competência 2. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Na habilidade 6, interpretar a localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Na habilidade 7, identificar características de figuras planas espaciais. Habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimento geométrico de espaço e forma. Habilidade 9, utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Reparem que é tudo muito amplo, muito vago. Então, quando fala espaço e forma, a gente tem que entender todo o conhecimento amplo geométrico aí, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai lembrar é o que são a razão, o que é a razão entre segmentos. Então vamos lá. Sejam os segmentos A, B, 3 centímetros e CD, 5 centímetros. A razão entre segmentos AB e CD é de 3 quintos, ou 3 está para 5. Esse é o correto, lembra? O segmento AB está para o segmento CD, assim como 3 está para 5. Ok? Bom, a gente diz que se a razão der um número racional, lá das nossas primeiras aulas, o número que você consegue escrever na forma de fração, a gente diz que os segmentos são comensuráveis, tem a ver com conseguir mensurar, né? E se ele der um número irracional, a gente diz que ele é incomensurável. Claro que isso é uma classificação bem antiga, tá? Mas pode aparecer em algum concurso. Bom, o que vem a ser segmentos proporcionais? Opa, a gente acabou de estudar razão e proporção lá nos vídeos anteriores, né? Eu tenho segmento AB 2, segmento CD 3, o segmento EF 4 e o segmento GH 6, todos em centímetros. Quando eu pego a proporção entre esses quatro segmentos, AB está para CD, AB está para CD, assim como EF está para GH, nós verificamos que há uma proporção entre os segmentos. A gente diz que esses segmentos são proporcionais. Então, não só lá na parte numérica de quantidade, você pode trabalhar com grandezas nesses segmentos também, nas proporções. Então, por exemplo, vamos ver esse problema. Observe a figura e determine a medida x, sabendo que AB está para BC, assim como 2 está para 3. Então, nós sabemos que a razão entre os segmentos AB e BC é de 2 para 3. Eu sei que AB vale x e que BC vale 15. Então, AB está para BC, x está para 15, assim como 2 está para 3. Então, eu consigo descobrir o tamanho do segmento AB através dessa proporção, né? Então, nós sabemos, fazendo a continha aí, a gente sabe que x vai ser 10 centímetros. O segmento AB tem medida 10 centímetros. Agora, olha esse probleminha, ó. Observe a figura e determine as medidas x e y, sabendo que AB está para BC, assim como 3 está para 4, e AC vale 14. Agora tudo vale 14. Tem várias maneiras de fazer esse problema. Vamos fazer da primeira maneira. Bom, eu sei que a razão é 3 quartos. AB vale x. BC vale y. E eu sei que se AC vale 14, eu estou dizendo que x mais y vale 14. Vamos lembrar lá das aulas anteriores? Nós podemos fazer o quê? Trocar de lugar o y pelo 3 e somar, né? Nossa, ficou muito feio, peraí, gente. Tem hora que não dá, né? X está para 3, assim como o y está para 4, e somar os termos, né? X mais y, 3 mais 4. X mais y, 14. 3 mais 4, 7.
e fazer o quê? Fazer as comparações. X está para 3, assim como 14 está para 7, aí faz o cruzcredo, a multiplicação, vai dar 6, né? E y está para 4, assim como 14 está para 7, vai ficar y igual a 8. E 8 mais 6, 14. A outra maneira é a gente pensar de uma forma geométrica. Vamos pensar aqui, ó. Se eu estou dizendo que x está para y, assim como 3 está para 4, eu posso, claro, se eu sei que tudo vale 14, e eu sei que tudo é x mais y, eu posso fazer isso aqui, não posso? Ó? Se x mais y é igual a 14, eu não posso dizer que o y é 14 menos x. O que eu acabei de fazer? Eu passei o x para lá, subtraindo. Então, eu posso substituir esse y por 14 menos x. Uma outra maneira, se eu não lembrasse daquelas propriedades. E aí eu posso fazer o quê? Multiplicação cruzada novamente. Vai ficar 4x igual a 3 vezes 14 dá 42, menos 3 vezes x, menos 3x. Aí a gente passa 3x para lá positivo, ficamos com 7x igual a 42, ficamos com x igual a 6, né? 6 vezes 7. E claro que se x é 6, y é. São duas maneiras de dar a mesma resposta, ok? Bom, vamos lá. Vamos agora lembrar o conceito de feixe de retas paralelas. Chama-se feixe de paralelas o conjunto de 3 ou mais retas paralelas em um plano. Se uma reta intercepta essas paralelas, ela se chama transversal. Nós chegamos a ver isso um pouquinho quando a gente falou em ângulos alternos, internos, externos, etc. Então aqui nós temos 4 paralelas, A, B, C e D, e nós temos a transversal R. E aí nós temos um teorema. O que é um teorema? É uma afirmação, né, que tem como ser provada, tá bom? Se um feixe de paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, então vamos lá, ó. Se um feixe de paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, vamos entender o que é isso. Então determinará segmentos congruentes sobre qualquer outra. Então, ele está dizendo que eu tenho 3 paralelas, R e S são transversais, e que o segmento AB é semelhante ao segmento BC. Então, AB e BC. Então, ela está determinando que isso é igual a isso. Então, eu vou determinar sobre qualquer outra. Então, dizendo, se esse tem o mesmo tamanho desse, lá na outra transversal, eu estou dizendo que esse vai ter o tamanho desse, tá? Não necessariamente o mesmo de A e B. Então tomem cuidado, porque eu posso ter uma transversal muito doida assim, ó. Né? Então é claro que esse pedacinho ele vai ser igual a esse, mas não vai ser igual a esses aqui vermelhinhos, tá? Então é só para vocês terem uma noção. E o teorema de Tales diz justamente isso, né? Ele trabalha com a proporcionalidade. Se a gente tem segmentos congruentes, a gente pode garantir a proporcionalidade. Um feixe de paralelas determina sobre duas transversais segmentos proporcionais. Então, a proporção de AB para BC, né, de DE para EF. Então, há uma proporção entre esses 4 segmentos. Por quê? A razão entre esse segmento AB, que seria o 2U, e o segmento BC, que seria o 3U, é a mesma razão entre o segmento DE, que é 2V, e o segmento EF, que é 3V. Então a gente acaba, né? Lembra grandezas de mesma espécie, nós acabamos tendo a mesma razão. Nós temos uma proporção, tá? E a partir daí a gente consegue resolver problemas pelo teorema de Tales. Então eu tenho aqui, ó, retas paralelas
cortadas por duas transversais. O que eu garanto? Que esses segmentos eles estão na mesma razão, os dois vermelhos e os dois azuis. Então, eles formam uma proporção. Posso dizer que x está para 6, assim como 3 está para 9. Então, de cima com de baixo, de cima com de baixo. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Tá? Então, se a gente for pensar numa forma geométrica, não quer dizer que esse está para esse, não. Tá? A gente pode inverter por uma questão da proporcionalidade. Mas o correto é pensar dessa maneira. Tá bom? Então, nós podemos dizer que o x é o 2, né? Para obedecer à proporção. Faz a multiplicação cruzada e vamos para o abraço. Esse exemplo aqui, ele te dá esse e esse, o 3 e o 5, te dá esse todo, que é o 12, e te dá esse. Então tem duas maneiras de fazer. Ou eu posso fazer do jeito que ele fez, ele pensou no quê? Ah, se isso tudo é 12 e esse aqui é x, quanto vale esse? 12 menos x. Peguei tudo, tirei o x. Então, 3 está para 5, assim como 12 menos x, que é o de cima, está para x, que é o de baixo. Faz a multiplicação cruzada e chega nessa maneira. Uma outra maneira é fazer o quê? Você pensar na parte e no todo. Se eu tenho que, se eu não tenho esse valor aqui, e eu tenho total, eu posso pensar nesse total aqui, que é 8. Então, eu posso pensar assim, ó. O total, que é 8, está para o pedacinho de baixo, que é 5, assim como o total, que é 12, está para o pedacinho de baixo, que é x. Então, pensei de uma outra maneira. A resposta vai ser a mesma, né? 8x, 5 vezes 12 dá 60, x dá 60 sobre 8, que dá 30 sobre 4, que dá 15 sobre 2, que dá 7,5 da mesma maneira. Tá? Bom, e aqui nós temos um problema. Olha esse problema. Eu tenho duas retas transversais e tenho as paralelas A, B e C. Nesse problema, você tem que tomar muito cuidado, porque não podemos esquecer que a regra vale para transversais. Tá? Então, se eu fosse traçar uma paralela aqui, né, não está passando exato, e nem vai passar, porque eu sou míope, tá, gente? Ó, quando eu tento, dá problema. Pronto. Então, a gente for pensar, a gente tem que pensar na transversal em si. Então, prestem atenção. A minha transversal é 6, x e 5. Tá? Minha outra transversal tem 4, 2 e y. Então, a gente tem que olhar o sentido das transversais. Então, vamos determinar o x. Eu posso dizer que 6 está para x, são segmentos da mesma transversal, assim como 4 está para 2, são segmentos da mesma transversal. E aí eu consigo determinar, né, que 4x é igual a 12, x é igual a 3. Como eu já sei que o x é 3, eu nem preciso pensar aqui em cima, eu já posso fazer aqui direto. Eu posso escrever o quê? Que 3 está para 5, que é o x, assim como 2 está para y. Os dois estão do mesmo lado, fica mais prático. Tá? Então ficaria 3y igual a 10 e y igual a 10 terços. Se eu quisesse pensar olhando de cima, eu faria o quê? Y está para 4, também vai dar certo. Mesma transversal, assim como 5 está para 6, mesma transversal. Né? Então, eu vou ter que y vai dar 20 sobre 6 e vai dar 10 sobre 3, da mesma maneira. Então, são duas maneiras aí. Deve ter mais, tá? Tem mais. Teorema. Toda reta, aqui reta, paralela a um dos lados de um triângulo determina sobre os dois outros lados segmentos proporcionais. Quer dizer o quê? Que se eu tenho MN paralelo a BC, eu também garanto que
eu tenho AM e MB proporcional a N e NC. Claro, porque é como se esses lados fossem extensões, né? Esses lados são partes de transversais. Então, eu peguei partes de transversais. Então, eu consigo determinar a proporcionalidade também. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo. Se eu fosse pensar aqui em retas paralelas, eu teria o quê? 2 está para x, mesma transversal, assim como 3 está para 6, mesma transversal. Faz a proporção e chegamos no x igual a 4. E nesse caso, mesma coisa. Imagina que aqui são as paralelas e aqui eu tenho as transversais, ok? Então a gente pode fazer como x está para 6, assim como 2 está para 4. Aí fazendo, x vai ser 3. Bom? Bom, e aí a gente entra no conceito de semelhança, que na prática a gente acabou de falar, né? Então a gente vai só conceituar e estender esse conceito. Vamos lá. Conceito. Duas figuras são semelhantes se tiveram a mesma forma, não importa o tamanho. Então, se eu tenho duas circunferências e dois quadrados, por exemplo, né, essas figuras aqui estão um pouco desproporcionais, tá, gente? Porque eu estiquei a figura. Então, claro que isso aqui não são circunferências perfeitas, nem quadrados perfeitos, tá? Que estão mais para retângulos, tá? Eles são sempre semelhantes, porque não importa o tamanho, eles vão obedecer às mesmas propriedades. Eles têm a mesma forma, tá? Eles não foram deformados. Então, se a gente for pensar em triângulos, que é a figura que a gente acaba mais trabalhando, né? Eu tenho o triângulo aqui ABC e o triângulo A', B', C'. Reparem que esses dois triângulos têm os mesmos ângulos, ó. O ângulo A e A' é 80, o ângulo B e B' é 60, o ângulo C e C' é 40. Lembrando que a soma é 180. E, apesar disso, eles não têm o mesmo tamanho, mas eles têm a mesma forma, né? Eles têm as mesmas propriedades aqui. Então, a gente garante que esses triângulos não são iguais. Os ângulos correspondentes são congruentes, lembrando que congruente é a ideia de igual, só que não está no mesmo lugar. E os lados correspondentes são proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar lá, ó, entre 80 e 60 é o AB e o AB'. Então, 2 está para 4. Se eu pegar o BC e o BC', B'C', entre 60 e 40 é o 4 e o 8. E entre AC e A'C' é o 3 e o 6. Reparem que aqui eu estou formando uma proporção múltipla. Se eu pegar, aqui é 0,5, aqui é 0,5 e aqui também é 0,5. Ok? Então a gente diz que esses triângulos são semelhantes. Então, se dois triângulos são semelhantes, têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, a gente diz que há uma razão entre os lados. E quando eu transformo essa razão em um número, a gente chama essa razão de semelhança. Também é chamada de constante de proporcionalidade. A gente vai estudar isso em Matemática 1, lá nos vídeos de razão e proporção, na próxima vez, tá? Então, um exemplo aqui. Quero descobrir x e y nesses triângulos. Olha, eu sei que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Se esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, nós podemos garantir o quê? Que o lado AB, que é o 3, está na razão para a linha B', que é o 6, assim como o lado X, que é o AC, está na mesma razão para a linha C', que é 8, e
O Y, que é o BC, está na mesma razão para B', C', que é 11. Nós temos aqui uma proporção múltipla. Então, eu posso determinar assim o X e, de outras maneiras, assim como essa, o Y. Mais uma vez, fazendo a proporção. Tá bom? Como é que a gente vai determinar, então, o X e o Y aqui? Bom, supondo, claro, que é FG e a linha F', G' são triângulos semelhantes, tá? Então, como é que eu escrevo isso? O triângulo é FG é semelhante ao triângulo E', F', G'. Então, eu garanto que os seus lados são proporcionais. Traduzindo, o X ele vai ser proporcional ao E', F', que é o 8. Eu sei que, vou escrever de propósito, o 3, que é o FG, é proporcional a F', G', que é o 6. E o Y, que é o EG, é proporcional a E', G', que é o 10. Pronto, temos a proporção múltipla, nós podemos fazer o quê? Descobrir o X, né? E descobrir o Y. Então, quem seria o X aí? 24 sobre 6, 4. E quem seria o Y ali, ó, fazendo direto, seria 30 dividido por 6, vai dar. Ok? Então, é essa a ideia aí. Bom, e aí nós temos alguns casos de semelhança. Né? Não é necessário conhecer todas as condições de semelhança de triângulos para chegar à conclusão de que eles são semelhantes. Basta algumas. Então, por exemplo, se eu tenho dois ângulos correspondentes congruentes, eu já garanto que o triângulo é semelhante. Por quê? Vamos pensar. Se aqui, por exemplo, é 30 graus e aqui é 60 graus, gente, claro que é um exemplo, não vai ficar idêntico, né? Se aqui é também 30 e aqui é também 60, óbvio que o último ângulo vai ter que ser o quê? 90, tanto aqui quanto aqui. E aí a gente garante a correspondência e, consequentemente, a semelhança. Tá? Bom, se eu tenho dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo compreendido entre eles congruente. Então vamos lá. Se eu tenho uma razão de proporcionalidade, se eu digo que x e a y está para b, eu tenho uma razão aí de proporcionalidade, não é? E eu digo que esse ângulo aqui é igual, tá? Então, se a gente está na mesma razão e a gente está com os ângulos congruentes, eu vou acabar garantindo que esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Lembra do feixe de retas paralelas? Eu posso, por exemplo, encaixar esse triângulo aqui dentro e descobrir que eles formam paralelas e os lados são transversais, né? Desculpa, gente, eu pulei aqui. Então é mais ou menos a ideia. Eu não tenho como, não precisa provar isso, tá? Não é o objetivo nosso. Então, se dois lados são proporcionais e um ângulo entre eles é igual, ou seja, também, se os três lados são proporcionais, eu já garanto, tá bom? E aqui nós temos um exemplo. Ó, exercício resolvido. Eu quero descobrir o x. Claramente esse é igual a esse e esse é igual a esse. Dois lados têm os ângulos entre eles aqui. Claro que esse vai ser igual a esse. E aí eu tenho que x está para 18, assim como 14 está para 21. Ou 21 está para 14, assim como 18 está para x. Grande, pequeno, tá? Mais um exemplo, ó. Esse aqui tem que tomar cuidado, para você não se enrolar. Ó, esse é igual a esse. Agora, esse aqui é igual a esse por quê? Porque são opostos pelo vértice. A gente já viu lá no início em ângulos, tá? Então, consequentemente, esse vai ser igual a esse. Então, nós temos o quê? Que o x, que é formado pelo vermelho um tracinho e azul, é proporcional ao 15, que é formado pelo vermelho um tracinho e o azul. Assim como 12, vermelho um tracinho, vermelho e dois tracinhos, proporcional ao 10, vermelho um tracinho, vermelho e dois tracinhos.
e aí a gente consegue descobrir o valor do x. Tá? E aqui nós temos um exemplo. Eu tenho dois triângulos, né? Para quem não lembra, são triângulos retângulos. Né? Como é que a gente pode descobrir o y? Vamos lá. Se a gente for parar para pensar no triângulo grande, eu tenho em pé do grande, 6. Em pé do pequeno, 3. O lado inclinado do grande é y mais 4. Beleza? E o lado inclinado do pequeno é somente o 4. Então, eu fiz o quê? Em pé grande, em pé pequeno. Deitado grande, deitado pequeno. Ok? Então, essa foi a minha relação. E aí, eu fiz aqui, ó. Se eu quiser multiplicar, eu não preciso, tá? Ó, eu posso dividir 6 por 3, que dá 2. Passar o 4 para lá, que vai dar 8. E o y vai dar 4. Tá bom? E esse caso aqui é o caso que o pessoal mais se enrola, tá? É o caso que você tem que perceber que esse triângulo EMN está dentro do triângulo EFG. Então, reparem que esse ângulozinho aqui, ele é igual para os dois, tá? Então, tomem muito cuidado. Por isso que é bom, às vezes, usar cores na hora de resolver. Então, vamos lá. Eu sei que esse é igual a esse. Eu sei que esse vermelho é igual para os dois. Logo, eu sei que esse é igual a esse. Foi o que sobrou. Então, vamos tentar olhar sem separar os triângulos. Eu vou pegar ó, y formou azul e verde. Quem no triângulo pequeno formou azul e verde? O 3, né? O MN. Assim como, se eu pegar agora o grande, vermelho e azul, que é o 8, quem está formando vermelho e azul lá no pequeno? Vermelho e azul é o 4. Então, y está para 3, assim como o 8 está para 4. Aí você pode transformar isso aqui em 2 e descobrir que o y é 6. Tá? Então, esse é o último caso. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima.